Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer gelo. Hoje eu quero falar sobre os meus livros favoritos. Né? Se você chegasse para mim e você falasse assim, Gabriel, eu preciso que você me recomende alguns livros para que eu comece a ler, para que eu comece a aprender e eu comece a desenvolver esse hábito e melhorar a minha vida. Esses são os livros que eu te recomendaria. Agora, não só eu quero falar sobre quais são os livros especificamente, mas eu quero colocar. A ordem que eu vou colocar eles é uma ordem específica, que eu quero que você leia eles nessa ordem, para tirar o maior proveito disso. E eu também vou citar o nível de dificuldade de cada um deles, mas a ordem deles já ajuda bastante. Então, se você simplesmente puder ler e seguir os livros nessa ordem, eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante. Sem mais delongas, o primeiro livro foi o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li, é o livro Can't Hurt Me, ou Não Pode Me Ferir, alguma porra assim. Eu acho que existe sim uma tradução em português, o livro é do David Goggins, e ele conta basicamente a história desse cara, que é o David Goggins, que pra quem não conhece, ele aí é um ex-Navy SEAL, um cara que corre múltiplas ultramaratonas, e o cara é muito, muito, muito foda. Esse livro me mostrou como eu tinha muitas desculpas que eu dava pra mim mesmo, e eu tava sendo muito fraco, muito pouco determinado na minha vida. Então, esse é um livro incrível de nível iniciante, é literalmente só a história do cara, a linguagem é muito simples, então eu recomendo que esse é o livro que você comece, porque ele vai mudar a sua mentalidade em relação à disciplina, em relação ao desconforto, em relação ao trabalho duro, e essa aqui é a coisa mais importante que você pode fazer logo no começo. O segundo é um combo de 2 livros, né? O primeiro livro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e o segundo é o Charisma Myth, ou o Mito do Carisma. Esse Mito do Carisma é um livro que eu estou lendo literalmente agora. Eu li, tipo assim, os primeiros 3, 4 capítulos e eu falei, caralho, eu preciso colocar nessa lista. Esse livro é fenomenal. Esses 2 livros, basicamente, eles são, sim, livros muito básicos, livros de iniciante, livros muito simples, mas principalmente no mundo pós-Covid, no mundo pós-pandemia, quando você olha em volta, as pessoas elas não sabem mais se relacionar, elas não sabem mais conversar, elas são literalmente ineptas socialmente, principalmente numa galera mais jovem, galera que teve período de escolar, assim, quando tá tudo fechado. Então esse livro, esses 2 livros, essa combinaçãozinha, ela vai garantir que você não seja um completo paquidérmio social, um completo desajustado, uma pessoa que as pessoas gostam de falar com. Esse é o seu objetivo com esses 2 livros, você conseguir manter conversas, assim, racionais, humanas e agradáveis com outras pessoas. Próximo livro é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, eu esqueci o nome do autor, mas esse livro, ele é um livro que ele é fundamental, ele foi fundamental na minha visão sobre dinheiro, na minha educação financeira. Eu acho que a educação financeira é uma das coisas mais importantes que você pode investir em, porque não importa o que você faça na sua vida, você vai precisar de dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, você vai fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro. Quanto melhor você souber usar esse dinheiro, melhor vai ser a sua vida e melhor decisão você vai tomar para o seu futuro e para sua família e para as pessoas ao seu redor. Esse livro eu coloco ele como nível iniciante plus, por assim dizer. E o motivo é muito simples. Esse livro ele exige um pouco mais de abstrações. Então ele é cheio de metáforas, essas coisas. Então ele exige um pouco mais que você use a sua cabecinha e que você pense. Ele não vai falar assim, você deve investir apenas em coisas que você conhece. Ele vai te contar uma história de um cara lá sei lá onde, que ele resolveu confiar num outro cara e investir num negócio de joias e ele tomou um golpe. Ele não vai te dizer isso, ele vai falar, ele não vai te dizer diretamente para você fazer alguma coisa, ele vai te contar uma história e a partir dessa história você tem que extrair essa lição de que você deve ou não deve fazer alguma coisa com o seu dinheiro. O quinto livro, ou quarto livro, é o livro Maestria, do Robert Greene. Esse já é um livro de nível médio. Por quê? Porque ele é um livro denso, ele é um livro longo, ele é um livro grande. Esse livro ele é um estudo do processo para você se tornar um mestre em alguma coisa. Ele analisa várias personagens da história, ele vai passando por cada uma das etapas para você se tornar grandioso e você se tornar um mestre em alguma coisa. É um livro assim, ele é sensacional para os tempos modernos, principalmente porque existe uma falta muito grande de sentido no trabalho. As pessoas elas acham, inclusive eu muitas vezes tenho essa sensação de que quando você trabalha normalmente, você está trabalhando e nada faz sentido. Você trabalha e você não liga e aquilo não tem nenhum ponto específico. Esse livro, Maestria, ele te dá uma visão muito interessante de como funciona o processo de se tornar de fato um mestre muito bom em algumas áreas e conseguir recompensas financeiras por causa disso. O próximo livro é o The Way of Man, do Jack Donovan. O maior impedimento desse livro é porque ele não tem, eu acho, tradução em português.
Mas ele é um livro que ele fala sobre masculinidade e sobre o que é ser homem. Eu acho que principalmente no mundo de hoje, onde existe uma crise muito grande de identidade, onde nós como homens, existe uma grande dificuldade do homem moderno de entender qual é o seu papel na sociedade, agora principalmente que todos os papéis que eram tipicamente masculinos, eles não são mais necessários. Você não precisa mais de ninguém para caçar, para defender a tribo, para proteger as pessoas mais fracas da tribo. Você não precisa de mais disso. Então, as principais funções do homem nas sociedades antigas, elas não existem mais. Então a gente se encontra nesse paradoxo, assim, nesse buraco, onde a gente não vê qual que é o nosso papel. E eu acho que a coisa mais interessante do livro é a distinção que ele faz entre você ser um bom homem e você ser bom em ser homem. E eu acho que esse é um livro fantástico, eu coloco ele como nível iniciante, mas é um livro que, como não tem em português, eu coloquei ele um pouco mais para baixo aqui na lista. Mas a linguagem é simples, viu? A linguagem é simples, se você sabe um basicão de inglês, eu acho que já vale a pena arriscar. O próximo livro é o When Violence is the Answer, quando a violência é a resposta. Esse livro, ele é incrível. Ele é incrível no sentido de que a gente vive num mundo que para a maior parte das pessoas é um mundo muito seguro. Você não tem grandes riscos, você não tem guerras acontecendo, não existe, é muito, muito baixo o risco de alguém abrir a porta da sua casa agora e atacar a sua família. Existe, óbvio, mas é um risco muito pequeno. Só que a gente não pode nunca se esquecer de que a gente é um bicho violento. E que a gente tá sempre, a nossa sociedade, a gente vive numa camada muito fina de gelo. Que pode se quebrar a qualquer momento e a gente volta pra barbárie, a gente volta pra animalidade. Então, ele fala sobre os momentos onde a violência é a resposta. A ideia central do livro é a seguinte: a violência quase nunca é a resposta, mas quando ela é a resposta, ela é a única resposta. Então esse é um livro que fala sobre violência, que fala sobre como você lidar com o mundo ao seu redor e com esses momentos que podem, infelizmente, acontecer na sua vida. Esse já é um livro que eu coloco de dificuldade média, não pela dificuldade do livro em si, mas pelo que você tem que ter um pouco de cérebro para filtrar, porque a primeira parte do livro é muito boa. A segunda ele começa a falar de uns negócios de defesa pessoal, de bater não sei aonde, de pontos de pressão. Aí eu já começo a achar, eu já começo a sentir um cheirinho de bullshit, sabe? Mas aí eu fico suspeito. Então você tem que filtrar um pouquinho do livro. Por isso é um livro de nível médio. E agora os dois últimos livros, esses que são livros mais difíceis. O primeiro deles é o Pobres e Mimados, do Theodore Dalrymple. Este é um livro que fala sobre, é um livro que eu coloco como nível difícil, que é um livro no qual ele faz uma análise da cultura do sentimentalismo na sociedade de hoje. Ou seja, nessa ideia de que mais importante do que você fazer é você parecer que você faz. Não é mais suficiente. Ele tem uma frase foda que me pegou muito no livro. Ele fala assim: não é mais suficiente que você fique triste e que você chore pela morte de alguém conhecido. É preciso que as outras pessoas vejam que você está chorando e que você mostre para o mundo o quão triste você está. Então é um livro fantástico que ele mostra muito do que tem de errado na. Peço desculpa pela mudança de áudio. Por último, a gente tem o livro Ortodoxia do Chesterton. Esse livro, Ortodoxia, ele basicamente foi o livro que me converteu, que fez eu começar a acreditar em Deus. É um livro que eu calculo como muito difícil. Então ele fala sobre essa teologia metafísica, ele fala sobre essa ideia sobre pensamento e sobre como a gente pensa e a gente vê as coisas. E é um livro, é uma dissertação. O Chesterton ele era um apologista cristão, então ele escrevia muito em defesa ao cristianismo e especificamente ao catolicismo. Então ele é um livro que ele exige muita cabeça, ele é um livro que você precisa ler e reler várias vezes. Eu ainda nesse processo, tanto que é difícil até pra mim de falar sobre tudo que tem dentro do livro, porque é um livro muito complicado. Mas foi um livro muito, muito central no meu desenvolvimento. Ele fala sobre moralidade, ele fala sobre ideais, ele fala sobre a vida. Então é um livro que eu considero que é muito difícil, nível pica das galáxias, assim. Mas se você aí tem coragem de pegar esse livro por último na lista, por isso que ele é o último da lista, pegue e leia esse livro. Eu acho que depois de todo esse processo você já vai ter um pouquinho mais de capacidade de fazer isso. Beleza? Parece intimidador, eu imagino, toda essa quantidade de livros, mas se você é um jogo infinito. É um jogo infinito. Leitura é um jogo infinito.
Você só tem que pegar eles um de cada vez e ir lendo eles devagarinho, indo lá um por um, até que você aprenda aí e consiga ir atacando cada vez mais livros mais difíceis e aprendendo mais com eles, beleza? Então, fico por aqui hoje. Me conta nos comentários qual que é o seu livro favorito. Eu vejo você na próxima. Tchau.